Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Como podemos observar nesse texto, a Bíblia nos ensina a dar um socão na boca de quem for contra nós. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Olá, pessoas do futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto da Biblioteca, onde compartilhamos dicas sobre a Bíblia, literatura e cultura pop. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe o vídeo para nos ajudar e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Flávio Oliveira e hoje vamos começar com o primeiro vídeo da nossa série Termos Teológicos, em que explicamos alguns termos teológicos e como a compreensão deles pode nos ajudar no nosso estudo da Bíblia. Hoje vamos falar sobre interpretação e aplicação do texto. Então vamos lá. Interpretação é quando nós tentamos entender qual era o propósito original do autor do texto quando ele escreveu aquele texto. Tem a ver com o significado que o texto tem para o seu público-alvo original. Para isso, nós temos que ler o texto e tentar entender qual era o propósito original. Muitas coisas podem ser observadas para ajudar nisso, e muitas ferramentas também podem ser usadas. Mas eu queria destacar aqui três com vocês. A primeira, que é o estilo e o gênero literário. Você não vai ler, por exemplo, uma poesia do mesmo jeito que você leria uma crônica, do mesmo jeito que você leria uma narrativa, ou, por exemplo, algo que fosse profético. Então, cada texto vai ter as suas próprias regras, e lembrar desses detalhes vão nos ajudar muito a ter uma boa interpretação. Além disso, nós também devemos analisar o contexto histórico em que aquele texto foi escrito. Era um período de guerra? Um período de paz? Como era a cultura da época? Hoje nós temos muitos estudos sobre história e arqueologia, que também podem nos ajudar muito nisso. E por último, nós temos que ver também o contexto escriturístico daquela passagem, ou seja, onde aquele texto está. Ler então ali as passagens anteriores e as posteriores, ver em qual livro, qual capítulo aquele texto está. E isso vai nos ajudar a ter uma interpretação muito mais correta. Por outro lado, a aplicação é quando nós procuramos entender e aplicar aquilo para o nosso cotidiano. Ver então quais são as lições espirituais que aquele texto vai ter para mim ou para o meu tempo. Ele também, podemos ver também assim, como que aquele texto pode nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas questões individuais. Um ponto importante é que a interpretação muitas vezes pode coincidir com a aplicação. Além disso, sempre nós devemos fazer primeiro a interpretação para depois a aplicação. Lembrando que, se você faz uma interpretação errada, você vai naturalmente fazer uma aplicação errada. Então, primeiro nós interpretamos o texto bíblico, tentando entender o que ele queria dizer para o autor original. Depois, nós aplicamos aquilo para a nossa vida, para que isso possa ser algo que vai nos transformar e também nos apoiar na nossa vida cristã diária. Então, por exemplo, o texto que nós colocamos inicialmente: Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Se nós formos observar aqui, a primeira coisa que nós temos que ver é que esse texto é um salmos, ou seja, ele foi feito inicialmente como uma música, ou uma poesia, se você preferir. E os salmos eles vão ter muitas características pessoais dele mesmo. Algo muito interessante aqui é que o salmista ele está fazendo aqui algumas comparações entre animais perigosos e os seus inimigos. Então observe que no versículo 4, por exemplo, o salmista aqui vai falar sobre o veneno dele ser semelhante ao veneno de serpentes. E agora no versículo 6, ele está comparando as suas garras, as suas presas, também com as presas dos filhos dos leões. Olhando também o contexto histórico, é muito interessante perceber que o salmista aqui ele estava em um contexto de guerra. Davi ele tinha passado por muita perseguição, muita luta e muita guerra. E ter isso em consciência faz com que você entenda melhor o que ele quer dizer com quebrar os dentes então aqui das suas bocas. E por último, como nós já comentamos, nós temos o contexto escriturístico, em que nós vimos aqui, como foi comentado, que Davi está fazendo uma comparação entre alguns animais e os seus inimigos. Nós não vamos conseguir analisar profundamente o texto, mas essa já é uma interpretação bem básica que já vai nos ajudar a entender muito esse texto. Então, como seria a aplicação desse texto? Existem várias aplicações possíveis. Eu queria destacar duas com vocês.
A primeira é que nós podemos orar a Deus, clamando para Ele nos momentos de dificuldade e até mesmo nos queixando, por assim dizer, com Ele sobre os nossos sofrimentos. Nós muitas vezes temos medo de reclamar ou de parecer reclamões perante Deus, mas não é assim que deve ser. Nós podemos apresentar as nossas queixas a Deus. O que Deus espera não é que nós não nos queixemos, mas que nós busquemos a Ele nos momentos de queixa e não nos queixemos com outros e em outros momentos. Outra aplicação que nós podemos fazer aqui também é que nós podemos desejar, ou que Deus pode, tirar do ímpio, tirar do mal a sua força de destruição. Aqui, tanto o veneno da serpente como os dentes dos filhos dos leões, eles são exemplos e são símbolos do poder maligno, do poder destruidor desses inimigos. Então, quando Davi pede que esses dentes sejam arrancados, isso não está sendo literal, mas ele espera que Deus tire o poder de fazer o mal desses inimigos. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Gostaria de deixar aqui com vocês também 3 textos para praticar. Está em Lucas 12:15, Atos 10:15 e Josué 1:3. O livro de Atos seria bom você ler do versículo 11 ao 18, o capítulo 10, e de Josué, o capítulo 1, pelo menos do primeiro versículo até o 9. Qualquer dúvida e comentário, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e comentar conosco, e até a próxima!